e na angústia nasce o irmão. Agora Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Amém? Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa mensagem nós vemos que é no decorrer do culto do Espírito Santo conduzindo tudo para poder falar ao nosso coração. Nós vemos na Bíblia que o nosso maior amigo é Cristo. Infelizmente, muitos não entenderam e não entendem a mensagem de Cristo. Quando Jesus ele dá início ao seu ministério aqui na terra, após o batismo no Rio Jordão, aonde ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto, ele foi tentado, passou pela tentação, ele começa a anunciar o reino de Deus na terra. E ali Jesus ele vai a Nazaré. Na verdade ele volta a Nazaré, onde ele foi criado, nasceu em Belém, viveu um tempo no Egito, fugindo de Herodes, e depois ele é criado em Nazaré. E após ao início do seu ministério, ele retorna a Nazaré, e lá ele entra numa sinagoga aonde ele havia sido criado. O mestre da sinagoga dá honra para Jesus trazer a palavra. Lá em Lucas 4, a partir do versículo 18, Jesus pega o rolo do profeta Isaías e começa a ministrar. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os oprimidos do diabo, curar os quebrantados de coração, pôr liberdade os oprimidos e anunciar o aceitável do Senhor. Quando Jesus acaba de pregar essa mensagem profética, ele fala para aquele povo que estava na sinagoga: hoje se cumpre esta mensagem no meio de vós. O povo ficou assustado. Como pode? Ele está dizendo que essa mensagem está se cumprindo. Ele é o Messias? Não. Ele é o Messias, não foi criado aqui em Nazaré. Nós não conhecemos o pai dele, José, o carpinteiro. A mãe Maria, os irmãos, as irmãs estão aqui. Ele está dizendo que essa palavra está se cumprindo. Aí Jesus ele fala assim: tem um lugar que o profeta não tem honra, é na sua casa. Tentaram matar Jesus, tentaram jogar Jesus de precipício abaixo, mas não era ainda chegada a hora do sacrifício perfeito. Jesus sai de Nazaré e sobe para uma cidade chamada Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galileia. E quando ele chega lá, Cafarnaum se torna a cidade de Jesus, aonde Jesus começa a operar vários milagres. Jesus começa a ensinar a mensagem do reino de Deus, aonde Jesus começa a recrutar os seus primeiros discípulos. Mateus, que era publicano, que trabalhava na alfândega em Cafarnaum, pois Cafarnaum é uma cidade muito importante na Galileia, a serviço do Império Romano. O primeiro discípulo que ele chama Pedro, com seu irmão André, Tiago, João, todos da região de Cafarnaum, e Jesus estabelece ali o seu quartel-general, onde Cafarnaum viu vários milagres. Jesus, quando estava em Cafarnaum, ele fica na casa de Pedro, pregando e ensinando a palavra, e nós observamos que a sogra de Pedro estava enferma, à beira da morte. Jesus cura aquela senhora e ela começa a servir o povo que estava na casa, porque Jesus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia fala no capítulo 2 de Marcos que a mensagem que Deus colocou em meu coração: Jesus está em uma casa em Cafarnaum, a multidão tomou aquela casa, porque já estavam maravilhados com os ensinos de Jesus, com os milagres de Cristo, e aquela multidão tomou conta da casa a ponto de ninguém conseguir mais entrar. E Jesus estava onde? No meio da casa, ensinando a palavra do Pai Celestial. Mas aí me chama a atenção, irmãos, chega a ser comovente essa mensagem. 4 amigos, tinha um 5º amigo que não podia andar, era paralítico. E eu vejo que a amizade, amigo, não é utilidade, é
é significado. Aquele paralítico, ao ver da sociedade, não tinha utilidade nenhuma. Era até desprezado os deficientes físicos naquela época. Mas para esses 4 amigos, ele era uma pessoa que tinha um significado importante. Porque a amizade, vai além da utilidade. A amizade é algo que fica ligado ao coração. Em todo tempo amo um amigo que na angústia nasce o irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem muitos amigos, fique alegre, mas uma coisa a Bíblia diz: amigo mais chegado do que o irmão. Caim não foi amigo de Abel, mas esses homens aqui eram amigos daquele paralítico. E aí me chama a atenção, aqueles 4 homens falaram: ó, Jesus está naquela casa, ele tem poder para fazer o nosso amigo andar. Outra coisa que eu vejo, amigo, ele quer o seu amigo igual a ele. Ele quer o amigo igual, ele não quer ser melhor, ele quer estar no mesmo nível, mesmo que ele tenha uma condição melhor, mas ele está no mesmo nível do seu amigo. Eu quero o nosso amigo andando, nós queremos. E quem pode fazer isso? Jesus. Vamos lá. Amigo não mede esforços, amigo não dá desculpa, amigo está pronto para ajudar. E quando tem amigo e quando não dá para ajudar, ele dá um jeito para ajudar. Os 4 amigos fizeram isso. Pega aquele homem, dá a entender que não tinha cadeira de roda, era um leito, uma cama, e era 4. Entendo eu que um pegava numa ponta, outro na outra ponta, outro na outra e outro na outra ponta. Parecia até os levitas levando a arca da aliança, cada um carregando a haste nas argolas. Ali estão carregando o paralítico, ó, com todo cuidado. Chegaram na porta da casa, um olhou para o outro e não dá para entrar. Tem uma multidão, não dá para entrar não. E agora? Vamos, outra coisa que eu vejo: a fé não vê porta fechada. Aleluia. A porta pode estar fechada nos olhos humanos, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Pois não há barreira para aquele que é revestido do poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se eles fossem outros, não dá para entrar não. Olha quanta gente. Vamos voltar, vamos tentar em outra oportunidade. E se fossem procrastinadores, vamos esperar Jesus sair. Não, amigo tem pressa em ajudar, amigo tem pressa em levar o amigo em direção à bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Apressa, ó Deus, em me livrar. Aí eles olharam: e agora? Como que entra? Olharam para cima. Amigo te faz olhar para cima. Você tem que olhar para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu lembro até hoje, há 20 anos atrás, quando eu entrei no momento mais difícil da minha vida, um irmão chegou para mim e falou: levanta a cabeça, Rogério. Quem olha para baixo é porco porque não tem pescoço. Levanta a cabeça. Amigo te faz o quê? Olhar para cima, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A princípio olharam para casa, não dá para entrar, tem uma multidão. Olharam para o outro, e agora? Agora olharam para cima, é lá. A bênção vem da onde? Vem de cima, irmãos. Aquele que nos abençoa, ele manda a bênção do alto. Vamos subir. Porque tinha uma multidão. Outra coisa que eu aprendo nessa mensagem, irmãos: dá para contar a multidão? Quando tem um evento com muita gente, eles dão assim um cálculo aproximado. Até na multiplicação dos pães e dos peixes, tinha 5.000 homens, sem contar mulher e criança. Não tem como contar a multidão, mas tem como contar com os amigos. A multidão não diz quanto é, quantas pessoas, mas os amigos dizem 4. Não conte com a multidão vai te deixar de fora. Conte com os amigos, que os amigos vão te levar à presença de Jesus. Amigos de verdade. E ela vai, né? Parece que quando eu estou lendo essa passagem, quando eu estou lendo a Bíblia, começa a memorizar, criar imagem. Até um filósofo grego falou, Aristóteles: é impossível pensar sem criar imagem, porque o pensamento, ele gera
nesse processo de você mentalizar e imaginar. Parece que eu estou vendo a casinha ali, os 4 amigos, a multidão lá dentro, muita gente, que tinha gente até lá de fora. Vê se alguém chegou e falou: abre caminho aí para o paralítico passar. Ninguém falou. Não. Se você esperar na multidão, você não vai ver o milagre. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Cristo, que Ele tudo fará na tua vida. Os amigos, vamos lá. E outra coisa, amigos, não, eles não pediram ajuda de ninguém. Os 4, a gente resolve o problema. E Jesus lá dentro, ensinando, lá vai os 4. Como que eles conseguem subir? Eu creio que os 4, cada um pegando de um lado do outro, bota o amigo no ombro. A Bíblia não diz, mas quem sabe até o paralítico deve ter pensado: rapaz, eu sou pesado, não dá, vai ser difícil. Os amigos falaram: você não é um peso, você é nosso amigo. Amigo não pesa, amigo é aquele que dá o ombro para carregar o outro. Louvado seja o Senhor, em todo o tempo amo o amigo aí, que na angústia nasce o irmão. Subiram ao telhado, chegam lá no alto. Aí agora tem que descer. Primeiro você sobe, mas agora tem que descer. E tem que tirar aqui o telhado, tem que tirar a parte do telhado. O presbítero Adriano conhece isso aí, agora o telhado sabe como é que é. Não é fácil não, imagina. E outra coisa, eles arriscaram tudo, porque a situação poderia ficar pior. Se um paralítico cair de cabeça, ia ficar tetraplégico, a situação ia ficar pior. Mas amigo tem segurança, amigo confia. E aquele paralítico estava lá, estava nas mãos dos 4 amigos. Tem hora que tem que se colocar na mão dos amigos. E eu digo, quando eu entrei para o ministério, teve um pastor que falou para mim: Rogério, eu ouvi muitos conselhos e guardei os bons numa sacola boa. Agora os conselhos ruins eu coloquei numa sacola furada, num saquetel furado, e deixei embora. O pastor falou para mim: Rogério, se prepara, que no ministério os companheiros vai dar para contar dos dedos. E aqui esse paralítico dava para contar dos dedos. São quantos dedos? 5. 4. Ele contou 4. Com ele 5. Olha mesmo. Sobe lá. Os amigos começam a tirar. Eu creio que as telhas. Tirando ali, aí abre ali, tipo uma clarabóia. Abre ali uma passagem que dava para passar a cama com o paralítico em cima. Aí agora vamos descer. Trouxemos até a porta, trouxemos até em cima, e agora vamos descer lá embaixo. Olha o processo. Da onde eles vieram, a Bíblia não diz, mas carregaram o paralítico até a porta da casa onde Jesus estava. Depois subiram com ele lá no telhado, e agora tem que descer. Aí pegaram, entendo eu, a Bíblia não diz, mas entendo eu, amarram tipo uma corda numa ponta, na outra, igual a Arca da Aliança, e vai descendo. Aí os 4 amigos, vamos descer sincronizados, porque se 2 descer depressa e 2 devagar, ele vai cair. Tem que ser no compasso. 1, 2, 1, 2. Amigo trabalha planejado, amigo trabalha com segurança. E os barbando, 1, 2, descendo. Aí daqui a pouco o paralítico aterriza de mansinho. Eu vi que a multidão começou a olhar, paralítico descendo. Hoje, né? Estamos na véspera do Natal, o pessoal está esperando o Papai Noel descer pela chaminé. Vai ficar esperando a vida toda, né? Agora aquele paralítico desceu. Amigos, te faz olhar para cima. Amigo, ele está pronto a ajudar e não olha para o problema. Amigos, quando uma pessoa não quer fazer, ela olha para o problema para dar desculpa. Ela vai dar desculpa: não dá, não tem como, não vou fazer. Mas o amigo não olha para o problema, ele olha para a solução. Ele quer ver o seu amigo bem. Descendo, quando desce lá, o paralítico, aonde que ele desceu? Aonde estava Jesus. E foi difícil achar onde estava Jesus? Não, sabe por quê? Porque Jesus está sempre no meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. A Bíblia diz, né, que há um rio cujas correntes alegram o santuário de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está onde? No meio dela, e ela não será abalada. Ele quebra o arco, ele corta
Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Jesus, quando foi crucificado, ele estava onde? No meio. A história da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo, Jesus está onde? No meio. Então os amigos, vamos descer aqui no meio. Jesus é o centro. Por que ele fica no meio? Porque o centro da adoração é Cristo. Eu fico com o coração doído quando eu vejo pessoas cultuando imagens, cultuando pastores, cultuando artistas. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Quando o paralítico é descido, pode ver no capítulo 2 que Jesus ele fala, ele fica maravilhado com a fé de quem? Deles, dos amigos. Amigo não desiste. E eu creio que quando desceu eles falam, nossa parte nós fizemos, vamos ficar aqui olhando, porque se a gente voltar para a porta, a Bíblia não diz isso. Isso é eu imaginando, porque eu falei isso, eu não vou voltar para a porta que não dá para entrar nem para ver, mas daqui nós temos uma visão privilegiada. Vamos ver agora o que vai acontecer com o nosso amigo. Quando Jesus olha, ele fica maravilhado com a fé daqueles homens. Jesus fala, paralítico, teus pecados estão perdoados. E o que eles queriam? A cura. Mas Jesus mostrou que a prioridade é curar a alma, é curar a nossa vida espiritual. Porque o que adianta a pessoa ser curada da paralisia, andar aqui na terra e morrer para o inferno? O importante é ser curado de toda a praga do pecado, para um dia estar com o Senhor na glória. Quem crê nessa mensagem, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. E ali Jesus, paralítico, teus pecados estão perdoados. Ali tinha escribas, fariseus, aqueles que andavam atrás de Jesus, que não era amigo. Tem pessoas que andam com a gente e não é amigo, são especuladores. Eu até tenho uma filosofia de vida comigo: nunca se engane. Não é porque você conhece muita gente que você tem muito amigo. Conhecer muita gente é uma coisa, ter amigo é outra, completamente diferente. E ali, aqueles escribas, fariseus, começaram a razoar em seus corações. Começaram a pensar: esse homem está blasfemando. Ele pensa que ele é quem? Porque só Deus que perdoa pecado. Como Jesus é Deus e conhece o coração, só Ele sabe a nossa mente. O diabo não sabe o que eu penso, nem os demônios. Só Deus sonda a mente e coração. Nós vimos ali que Jesus falou: o que é mais fácil? Dizer, paralítico, teus pecados são perdoados? Ou toma a tua cama e anda? O que é mais fácil? É mais fácil dizer, perdoar são os teus pecados. Isso é fácil de dizer. Tanto que tem uns aí que falam, teus pecados estão perdoados, é só rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso, está tudo certo. Isso é fácil de dizer, mas isso não perdoa pecado. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Jesus falou para vocês verem que o Filho do Homem tem poder sobre a terra. Paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem levanta na hora. Irmãos, eu imagino os quatro lá em cima: ó glória, aí, ó, o nosso amigo agora está andando. Valeu a pena, valeu o sacrifício, valeu o esforço, porque Jesus, Ele curou o nosso amigo. Ele chegou numa cama em cima dela, agora a cama está no ombro dele, ó, ele está curado. Jesus curou, irmãos. É isso que o amigo quer. O amigo quer te ver bem, né? O amigo, ele se preocupa com você. Ele quer saber a sua situação, se pode te ajudar. Isso é um amigo de verdade. Amigo não abandona. Amigo está junto em todo momento, na alegria, na tristeza. Lembra de Ruth? Ruth foi uma amiga de Noemi. Orfa não. Orfa era conhecida, Ruth era amiga. Ruth falou: não vou te largar, Noemi. Onde tu fores eu irei. Aonde pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Somente a morte vai me separar
separar de ti. Então nós vemos que os amigos ficaram maravilhados. E entendo eu que os amigos agora a gente pode descer. Vamos lá para a porta, espera ele. Ó, o paralítico entrou pelo telhado, mas saiu por onde? Pela porta. Ele não fez aquela escalada de novo, não. E eu creio que agora a multidão que não deu atenção, agora o ex-paralítico se tornou o centro das atenções, está vendo, irmãos? Quando você está na luta, a multidão não está nem aí, quer nem saber. Nós estamos vendo uma selva de pedra, cada um por si, é o que nós estamos vendo. Eu fico abismado, o ódio está em todo lugar. É ódio nas lojas, é ódio no trânsito, é ódio no supermercado, é ódio nas famílias. O ódio está tomando conta, mas o amigo, ele tem um coração bondoso. Quem tem Jesus como amigo, ele não vive uma vida odiosa, ele vive uma vida de bondade. E aquele homem sai pela porta. Eu creio que a multidão, quando ele era paralítico, ninguém saiu da frente, mas depois que ele ficou curado, eu creio que todo mundo abriu caminho para o paralítico passar, o ex-paralítico. E chega do outro lado dos 4 amigos: agora nós 5 estamos iguais, nós 5 andamos, nós 5 podemos nos locomover. Sabe por quê? Porque Jesus é o Deus que tem poder para nos abençoar. E Jesus é esse amigo, irmãos. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como foi falado aqui nos últimos sermões de Jesus antes da crucificação. Ele falou para os seus discípulos em João 15: eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo. Jesus tinha os 12, inclusive Judas como amigo. Judas traidor? Mas Judas foi traidor, irmãos. Inimigo não trai não, quem trai é amigo. Inimigo não trai. Você já espera que o inimigo venha te atacar, você já espera que o inimigo venha contra ti. Eu até tenho um pensamento comigo: é melhor você lidar com o inimigo verdadeiro do que com o amigo falso, porque o inimigo verdadeiro você sabe e não espera nada de bom dele, mas o amigo falso você espera o melhor, e aí ele vem e te ataca. Jesus, ele tinha os discípulos como amigo, tanto que era fechado, os 12. Jesus pregava, ensinava, mas aqueles 12 estavam com Cristo em todo momento. Tanto que Jesus tinha Judas como amigo, que ele deu um cargo de confiança para Judas. Qual foi? Tesouraria. Porque tem pessoas falando que Jesus, ele não cobrava. Claro que Jesus nunca cobrou um centavo para pregar o Evangelho, mas ele recebia oferta. Está lá em Lucas 8, ele recebia. E tinha até mulheres que o abençoavam, Maria Madalena, Susana, entre outras. Porém, tinha um homem que administrava quem? Judas. Para Jesus dar a tesouraria para Judas é porque Jesus tinha confiança em Judas, mas Jesus também sabia, como Deus, que Judas era o diabo. Tanto Jesus falou: um de vocês é o diabo. Mas Jesus tinha Judas como amigo. O que me chama a atenção no amor de Jesus foi quando ele foi preso. Quando ele foi preso, olha quem quer lidar com o amigo. Judas, ele traiu Jesus. Judas vendeu a amizade por 30 moedas de prata. Amigo não tem preço, amigo tem valor. Amigo não tem preço, ele tem valor. Por isso que eu digo, amigo não é utilidade, é significado. Mas ali Judas vendeu Jesus. Quando Judas foi liderando o grupo de pelotão dos capangas dos sacerdotes para prender Jesus no Getsêmani, quando Jesus olha para Judas, Judas já tinha dado um sinal. Os capangas dos sacerdotes: aquele que eu beijar é Jesus, está vendo? E Jesus permitiu que Judas o beijasse. Você ia permitir o inimigo te beijar? Você ia permitir? Não. Mas claro que Jesus sabia a intenção de Judas, mas Jesus tinha Judas como amigo. Tanto que Jesus falou: amigo, a que tu vieste? Outra coisa que me chama a atenção de Jesus: Jesus não tinha medo de ser traído.
pelo amigo. A gente tem que ter maturidade para poder suportar, porque isso acontece muitas das vezes, não? Mas Jesus não tinha medo de ser traído por um amigo. Ele não queria perder o amigo. Por isso que ele fala: amigo, a que tu vieste? É tão difícil você conquistar o amigo e perder. Eu tive amigos na minha adolescência, perdi, na época até com mudança, e depois foram assassinados, que dava para contar numa mão também, 2 que perderam a vida. Hoje nós sabemos que conquistar um amigo é difícil. Você tem alguém que você pode contar nos momentos difíceis, é raro. Por isso que o marido tem que ser amigo da esposa, a esposa ser amiga do esposo, para a glória de Deus, para ter esse amparo. Amigo não desiste, amigo está do lado. Judas traiu Jesus, mas Jesus não desistiu de Judas. Amigo, a que tu vieste? Jesus não queria perder um amigo, mas Judas não se arrependeu. Jesus foi preso, foi levado à casa de Caifás. E quem foi junto lá de longe, olhando, quem foi? Pedro. Pedro foi junto. Pedro estava lá, de longe, olhando. Aí olharam para Pedro: esse é um deles, esse aí é discípulo, é amigo de Jesus. Pedro: não conheço. Irmãos, amigo não dá as costas na hora da luta, não. Amigo está junto, mas Pedro estava no processo. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes: eu não conheço, eu não vi. Irmãos, parece que deu um branco na mente de Pedro. Pedro esqueceu que Jesus curou a sogra dele. Pedro esqueceu da pesca maravilhosa, que ele passou uma noite toda trabalhando, não pegou nem uma piabinha, pegou nada. Aí Jesus, lança a rede do lado direito. Jesus, passei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Lançou a rede. Quando puxou, quase que a rede arrebenta. Pedro falou: Jesus, vai embora, que eu sou miserável e o Senhor é santo, eu só não posso estar do teu lado. Mas Jesus: eu estou do teu lado, porque eu sou teu amigo. Amigo não abandona o outro. Aleluia. Eu faleci do peso da glória de Deus nesse lugar. Mas lá na casa de Caifás, Pedro esqueceu de tudo, e Jesus está lá dentro da casa, sendo humilhado, cuspido, levando tapa no rosto, sendo ali blasfemado pelos sacerdotes. Aí lá vem Jesus, já preso. Quando passa, ele olha Pedro, ele olha para Pedro. Quando Pedro olha Jesus olhando para ele, a Bíblia diz que Pedro foi chorar amargamente. Jesus não falou nada, porque se Jesus fala Pedro, Pedro estava perdido. Está vendo? É conhecido. Os sacerdotes já estavam com ódio tremendo, pega ele também e leva junto. O amigo Jesus preferiu ficar calado para proteger o seu amigo Pedro, porque Jesus, no olhar, ele olhando para Pedro, o olhar fala muito, sabemos? No olhar de Jesus falou, olhando: Pedro, você está me negando, você esqueceu que eu sou teu amigo, mas eu continuo te amando, porque amigo não desiste. Jesus preferiu ficar calado para proteger o seu amigo, e a gente tem que aprender isso. Então tem que ficar calado, nem tudo nós podemos falar para não magoar. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos de cabeça quente e podemos perder um amigo. O amigo sabe a hora de falar, porém o amigo também corrige, o amigo também vê o defeito, porque tem amigo que vê o outro no erro, aí não, que beleza, você está traindo a esposa, conta comigo que eu não vou contar nada. Não, isso não é amigo não. Pode ser amigo da onça, acho que nem a onça quer ele como amigo. Misericórdia, o amigo vê o defeito. Os 4 não viram o defeito do amigo? Ele não pode andar. Eu vou levá-lo para Jesus consertar ele. Se você vê teu amigo errado, leva Jesus a palavra para ele ser consertado. É a palavra que conserta, é a palavra que corrige. Esse é o amigo, irmãos. O amigo, ele fala: meu irmão, você está errado, senta aqui, vamos conversar.
ó, esse caminho não vai te levar para um lugar bom não. Isso é um amigo. O amigo está sempre pronto a conversar. E o nosso amigo, acima de todos, é quem? Para nós concluirmos, Jesus. Ele é o amigo por excelência. Tem até hinos na Bíblia, na harpa. Achei um bom amigo, Cristo Jesus é fiel amigo. E tem hora que é Ele só mesmo, Ele só, porque nas angústias está comigo. Jesus, Ele está sempre ao nosso lado, Ele jamais nos abandona, Jesus jamais vai trocar você pela rede social, porque Jesus te tem como amigo. Ele tem prazer de estar conosco, tanto que antes dele partir, através da morte e da ressurreição, ele falou, ó, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos não, eu vou enviar outro Consolador, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E enquanto vocês estão aqui, eu estarei com vocês, pelo Espírito Santo, mas quando eu for, eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O amigo tem prazer de estar com seu amigo. Eu vi uma cena que me comoveu, em fechar. Olha que amigo, tinha um amigo, foi há pouco tempo, ele ia fazer uma viagem internacional, mas esse amigo era rico, e o outro amigo pobre. Aí ele chegou, meu amigo, eu vou fazer uma viagem internacional. E o amigo pobre, vai com Deus, você merece, é batalhador. Aí o amigo rico, mas faz sua mala, que aqui está sua passagem, você vai comigo. Olha que bênção, e nem crente são, amizade, você vai comigo nessa viagem, porque amigo quer estar juntos, amigo quer compartilhar. Nós estamos vendo que o diabo está acabando com a amizade da família. Tem esposa, tem marido que está trocando a amizade do casamento por uma desgraça de celular, por uma desgraça de rede social mal usada. A amizade tem que estar presente para a glória de Deus, porque é assim que Deus nos ensina através da sua palavra. Guarda esta mensagem, porque foi o que Deus colocou no meu coração, tanto que eu já vinha projetando pregar essa mensagem. Hoje houve a confirmação. O dueto, Tiago, o presbítero Adriano, nem sabia, e louvar a Deus esquecido. E eu peço a Deus e aos irmãos, louva novamente, prepara aí. Cadê os músicos? Foram subindo no telhado? Não, os músicos na posição